Aqui a gente fala de coisa boa, da palavra de Deus. E para nos exemplificar, para materializar como ter um relacionamento duradouro, também a Vanessa traz aqui um casal muito especial, que já são casados há 30 anos. O Rogério e a Nilda, que aqui estão. Rogério Alves Passini e Nilda Alves Passini. Queridos, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. E para completar, né, Serginho, o Rogério e a Nilda, eles são meus tios, viu, gente, que eu trouxe aqui hoje. Então é fato comprovado que eles vão falar que é verdade. É verdade. E testemunhar, porque 30 anos de casado já é um tempo muito bom, que hoje muita gente surpreende, né? Não, mas 30 anos, como se fosse uma coisa de outro mundo. Vocês veem assim como sendo uma coisa de outro mundo, já viverem juntos há 30 anos? Considerando assim, coisa de outro mundo, só se for por Deus, né? Porque Deus é maravilhoso, é Ele que tem nos dado, né, essa oportunidade de ficarmos juntos esses 30 anos, né? Final do ano agora vai completar os 31, né? Então é uma bênção na nossa vida, o Espírito Santo de Deus trabalhando no nosso casamento. E Nilda, para você também, concorda com a opinião do maridão aí? Quer acrescentar alguma coisa a mais? Sem áreas de dúvidas. Realmente tem sido bênção, né? O nosso casamento tem sido assim, muita gente tem se exemplificado através da vida da gente. E graças a Deus a gente tem conseguido, né, transpor as barreiras que têm surgido ao longo do tempo. Filhos tiveram? Temos duas filhas. Duas filhas. E cada uma um filhinho, um netinho e uma netinha. Então já são avós de dois aí já. A Gisele e a Laís, são minhas primas. Beijo, viu, Gi? Beijo, Laís. Legal. Ô, Serginho, eu tô lembrando de um negócio aqui agora, eu nem lembrava disso antes, não. Quando o meu tio começou a namorar a Nilda, porque a Nilda é irmã da minha mãe. Quem que era a vela, Serginho? Eu. Vanessa Rezende. Quem não era, Nilda? A minha avó mandava vigiar. Mas não tinha nada para vigiar, porque o namoro era santo. Então, tudo que começa certo com a bênção de Deus tem muita chance de continuar debaixo da bênção do Senhor. E antigamente, né, Nilda, os namorados ficavam com alguém vigiando. E eu que vigiava. Eu vigiava bem, não era? Era vela. Em confidências de tudo um pouco aqui. Agora, Vanessinha e nossos convidados aí, Rogério e Nilda, quais são os ingredientes que as pessoas podem adicionar ali ao casamento para viverem, né, para permanecerem juntos de forma saudável, amigável, renovando aí o romantismo e para, vamos dizer, se eu posso usar essa expressão, para dar certo. Rogério e Nilda, eu vou falando, vocês vão completando, a gente vai dando respostas juntos. Mas para o casamento dar certo, existem alguns ingredientes, sim, que eu creio que pode ajudar e muito. Por exemplo, a Bíblia fala, né, Serginho, que o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então, nós que somos casados, precisamos colocar Jesus no nosso meio. Um casal que busca o Senhor em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, quando eu busco Deus, eu peço para que o Senhor intervenha no meu casamento, Ele vai derramar amor no meu coração. O amor é um ingrediente muito importante. Eu tenho que escolher amar, eu tenho que escolher perdoar, eu tenho que buscar ter domínio próprio. Muita calma nessa hora, né? Cumplicidade, né? Cumplicidade, respeito às diferenças. O que mais, gente? Tudo isso e, sobretudo, deixar Deus trabalhar, né, na vida da gente. Porque, afinal de contas, eu sou um indivíduo, a Nilda é um indivíduo, né? Cada um tem sua particularidade. Mas... Vieram de famílias diferentes, histórias diferentes, sexos diferentes. Não é verdade? Graças a Deus, né? Porque Deus une pessoas diferentes, isso é o que eu acho legal nessa história, porque a gente precisa ressaltar, porque se fosse para unir pessoas iguais, Deus não faria tudo uma coisa só. Exatamente. Deus, Ele fez porque Ele viu sempre nessa ideia, homem e mulher, essa questão do complemento, né, dessa interação. Tanto é que o côncavo e o convexo, eles, né, se juntam ali para que se faça realmente o casamento, né? São duas peças diferentes. E é isso aí. Eu estou pesquisando aqui, ó, são bodas de 30 anos de casados, são bodas de pérola. Pérola, que benção. Olha só a boda aí. Aqui é um close no anel da nossa Vanessa. Fala aqui, só ó. que bonito. Ela veio homenageando então o casal. Veio homenageando sem saber. Ô Serginho, mas o ingrediente que não pode faltar no casamento também é a comunicação.
Com certeza, né? O diálogo, ele faz toda a diferença. E se em algum momento você precisar de se calar, porque às vezes a gente precisa de se calar mesmo, mas que seja um silêncio em amor, e um silêncio para reflexão, e um silêncio para que Deus venha a agir na sua vida, através da sua vida, quando você vier a falar. Mas a gente nunca deve ficar calado, emburrado, guardando mágoa, porque a própria Bíblia fala que não se põe o sol sobre a nossa ira, né? Então, os problemas que a gente tem dentro do nosso casamento, eles precisam de ser falados, conversados e resolvidos, e não deixar aquela coisa ir aumentando a proporção, porque isso vai gerando mágoa no nosso coração. Né? E essa comunicação, Vanessa, eu costumo dizer, porque essa também é minha área de trabalho, né? Eu digo que é o principal responsável pelos divórcios no casamento. A falta da comunicação. Porque pela comunicação, você tem ali uma relação, por exemplo, com o sexo, muito interessante. Relação com o dinheiro, muito interessante. A relação com o trabalho, muito interessante. São os E a pilares. gente vê que hoje, nessa condição do homem e da mulher se lançarem ao trabalho, vocês entendem que o trabalho também tem sido uma causa aí de problemas entre o casal, que dificulta até essa interação, essa comunicação do casal? Você fala em questão de quem trabalha fora? Do trabalho, do cansaço, do estresse, do dia a dia, não tem tempo, às vezes horários que não são convergentes ali, não é? Isso, sem dúvida. Sem dúvida, dentro da família até a gente tem muito exemplo, né, Vanessa? A maioria do povo hoje trabalha, não tem tempo nem para os filhos até, né? Então, se não tem para os filhos, imagina o casal. Chega todos os dois muito cansados, né? Cada um vai para o seu lado, um quer dormir e o outro tem que fazer alguma coisinha, o outro geralmente vai a mulher jogar chega, bola. tem que, além do trabalho fora, muitas vezes as mulheres, né, têm que chegar e fazer muitas coisas dentro de casa. Eu acho que a Nilda podia até contar para as mulheres que estão assistindo sobre a experiência dela, Serginho, de ter aberto mão, né, de trabalhar fora de casa, né, Nilda? Isso. Então fala pra gente. Logo que eu casei, né, eu engravidei, bem no início do casamento, e eu lembro que eu queria trabalhar, e o Rogério falou assim, você acha que convém? Já está grávida? Aí eu abri mão, né, de sair para isso aí mesmo. E esse abrir mão eu tenho aberto até hoje, né? Porque hoje as minhas meninas trabalham fora e eu tomo conta até de um netinho. Então, continuo abrindo mão, né? Isso visando tão somente a família, o cuidado da família, não é verdade? Agora, Vanessa, então o que fazer, né? Como não deixar a profissão, o trabalho influenciar de maneira negativa na relação conjugal? Eu vejo assim, Serginho, tudo é questão de prioridade, né? Se eu vou priorizar meu casamento, eu não vou dar o maior valor dentro do meu casamento para o meu trabalho. E eu vejo assim que quando um dos cônjuges ele começa a dar muito mais importância para o trabalho, para o salário que ele ganha, que advém desse trabalho, do que para o próprio casamento, eu não vejo que o trabalho que é o problema, sabe, Serginho? Eu vejo que é o que está por trás disso. Às vezes o casamento está ficando desgastado, não está tendo uma boa comunicação, a relação entre o casal não está indo bem, então um deles vai buscar refúgio no trabalho. E aí fica o tempo todo trabalhando, só pensa nisso, só faz isso, não tem uma moderação no comportamento. E hoje, especialmente hoje, nós estamos vivendo essa era, esse tempo do ter. E o trabalho tem proporcionado às pessoas, claro, o trabalho dignifica o homem, claro, a questão não é ficar à toa, a questão é saber dosar isso aí para que isso não se torne um fim em si mesmo, né, Vanessa? É verdade. E assim, como você mesmo disse, não tem problema você ter as coisas, mas o mais importante é a gente ser feliz, ser saudável emocionalmente. Às vezes a pessoa investe tanto tempo no trabalho fora de casa, como minha tia falou, quando volta para sua casa, para o seu lar, está desgastado, está cansado, quer ir dormir, quer assistir uma televisão e depois de dormir, e não investe no casamento. E isso faz com que o seu casamento não seja um casamento duradouro. Então que nessa manhã, né, o Espírito Santo possa te inspirar a estabelecer prioridades dentro da sua casa. Então você que é casado, cuidar do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, cuidar da harmonia dentro de casa. E aí você vai ter um trabalho ministerial, tudo bem, mas primeiro é a nossa família. Porque tudo que sai fora dessa ordem estabelecido por Deus pode durar algum tempo, mas depois não vai funcionar, isso vai dar errado, isso gera mágoas no cônjuge, em relação ao outro, os filhos ficam perdidos sem orientação. Então, para que seu casamento seja duradouro, siga aquilo que está escrito na palavra, que é cuidar do seu casamento e não cuidar do seu trabalho, dos seus bens. Porque quem cuida daquilo que Deus pede, Deus vai acrescentar aquilo que você precisa, não é, Serginho?
Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.